Vamos então para a gravação da correção e da explicação da lista de exercícios aí do curso de metrologia, né? No curso de mecânica básica industrial, aí com vocês, belezinha? Só mais uma vez relembrando, as listas de exercícios são resumões, são aulões, para resumir tudo que foi visto na apostila e nas videoaulas, para preparar vocês para a provinha, que é, né, o objetivo final aí da formação de vocês em cada módulo. Belezinha? Então aqui, ó, entrando lá na correçãozinha, na questão número 1. Qual o nome da ciência que estuda os pesos e medidas, né? Metrologia, letra B. Cientologia é pegadinha. Meteorologia o pessoal confunde bastante, né? Que é a ciência aí que trabalha aí com clima, as condições climáticas, previsão do tempo, que a gente ultimamente tem visto bastante. Aí, belezinha? Na 1 era isso. 2. Atualmente na indústria de precisão a medida mais utilizada é letra A, milímetro, décimos de milímetro, centésimos de milímetro e o micron, que é o milésimo de milímetro, é também conhecido aí como micron. Belezinha? Apelido, né, do milésimo de milímetro. 3. Tratam-se de frações do milímetro. Décimo de milímetro, centésimo e milésimo de milímetro ou micron. Belezinha? As demais aqui, ó, décimo, pentelésimo, cagagésimo, milionésimo, daí não, ok? 4. Transformando a medida 14,3 metros para centímetros, temos 1.430 centímetros. Como isso, né? Você vai andar do metro para o centímetro para a direita. Marco, não seria 143, mas se você andar uma casa só é o decímetro. Lembra lá da régua? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Né? Então a gente anda duas vezes com a casa. O que eu faço? Encho de zeros para a direita. Se eu vou andar para a direita, eu encho de zeros para a direita. Depois os zeros que sobrarem, você corta, né? Fora o zero que está próximo da vírgula. Ok? Então ficam 1.430 centímetros, porque se eu andar uma casa só é decímetro, duas casas é o centímetro. Né? E se fosse em milímetros, né? Mais uma casa dariam 14.300, né, milímetros, porque a cada 1.000 milímetros, 1 metro. 14,3, né, seria isso aí. Mas aqui no caso a questão está pedindo centímetros, né? Então fica a letra B, 1.430 centímetros. Belezinha? Vamos lá na 5. Quais as dimensões que o parquímetro é capaz de medir? Letra B. Dimensões externas, internas, de profundidade e de ressaltos. Belezinha? As demais ali, ó, dimensões externas, internas, profundidade e furos, já estão, né, nas internas. Externas, internas, profundidade e chavetas, né, chaveta é específico, né, não é um tipo de dimensão. Dimensões externas, internas e de profundidade, falta a quarta, que são os ressaltos, que é a parte de trás, né, do paquímetro. Belezinha? Na 6. Para medir uma peça com 175,25 milímetros, usa-se o paquímetro com a seguinte capacidade, né, tamanho do paquímetro, né, de 0 a 200 milímetros, né, para comportar ali os 175 milímetros. Ok? 7. A medida ilustrada no paquímetro 0,05, 5 centésimos ao lado, demonstra. Vamos ver o traço do zero? Quantos tracinhos, né, vamos ampliar ali para vocês, ó. Quantos tracinhos na escala de cima o traço do zero está mostrando? 1, 2, 3, 4. E você vê que aqui na escala não tem nenhum tracinho forte, né, dizendo, ó, que nem aqui, por exemplo, né, que foi esse que coincidiu. Por quê? É o próprio zero que está coincidindo, né? Então, nesse caso aqui, nesse exercício, nós temos 4,0. Belezinha? Lembra lá, né, você sempre lê a escala de baixo é o zero, né, na escala de cima, e depois você vê o tracinho mais forte ou que está coincidindo na escala de baixo. Primeiro a leitura na de cima, depois a leitura na de baixo. Ok? Na 8. Vamos lá? Deixa eu ampliar aqui o instrumento. Olha lá. Até o zero nós temos quantos milímetros na escala de cima? 30, 31, 32. Você vê que o zero, o traço do zero não chega no 33, né? Então seriam 32 milímetros até aqui. Vírgula quanto? Olha na escala de baixo quanto ele está coincidindo. Você vê que esse aqui é de 5 em 5, né? Então, ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então, a medida final seria o quê? 32 milímetros, 70 centésimos. Olha ali, ó. Letra D, 32,70. Ok? Na 9.
A medida ilustrada no paquímetro 2 centésimos, agora 0,02, né? Ao lado demonstra. Vamos ver ali, ó. Até o traço do zero nós temos quanto? De novo, né? Medida zerada, ó. 10, 11 milímetros, né? 11,0, porque você vê que não tem nenhum mais forte aqui embaixo. Beleza? Na 10, a medida ilustrada no paquímetro 002 ao lado demonstra. De novo, né? Vamos contar lá até o traço do zero. Ó. 40, 41, não chega no 42, até o traço do zero, né? É 41, quanto? Esse aqui você vai contar de 2 em 2 aqui embaixo. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 41,20. Primeira fase lemos em cima, segunda fase lemos embaixo. Né? 11. A medida ilustrada no micrômetro, um centésimo, perdão, centesimal, ao lado demonstra. No micrômetro muda, lembra lá? Você vai ler aqui quantos milímetros você tem que o tambor deixa, você vê. Esse tracinho menor é o traço do meio, para saber se o que você vai ler no tambor aqui você vai somar com 50 ou não, porque o tambor, eu expliquei isso nas videoaulas de micrômetro lá, ele só lê até 50, ele só mostra até 50. Isso porque o tambor não seja muito grande, né, de 0 a 100, né? Então é por isso. 25, 30, 35, 40, 41, 42, traços grandes, então 42 milímetros. Vírgula quanto? Você vê que depois desse tracinho do 42 aqui tem um tracinho pequeno aparecendo? Esse tracinho pequeno é o tracinho do meio, ou seja, você vai somar com 50 o que você leu no tambor. No tambor você vai ver com essa linha principal aqui os tracinhos aqui na vertical do tambor, ó, 40, 45, 46, 47, com mais 50, 97. Então, final, 42,97. Na 12, a medida listada no micrômetro centesimal ao lado demonstra. De novo, né? Só que aqui ó, você vê que os tracinhos do meio estão juntos e aqui estão separados, ó, estão do outro lado. É um modelo diferente de micrômetro, né? 0, 1, 2, 3 milímetros aqui na escala, né, de cima. E depois do 3 você vê que não aparece esse tracinho do meio. Nós temos os traços do meio aqui, ó, depois do 2, mas depois do 3 não aparece. Então eu leio direto o traço do tambor. O tambor está mostrando zero para mim. Então quer dizer que essa medida aqui é 3,0. É uma medida zerada de 3 milímetros. Entenderam? Ah, professor, mas está aparecendo o tracinho do meio. Mas esse tracinho do meio é do 2. Você tem que ler tracinhos do meio depois da medida que o tambor mostrou. Que nem aqui no 42. Ó. 40, 41, 42. Depois do 42 você tem um tracinho pequenininho aparecendo, que é o traço do meio, que você vai somar com 50 o que você lê no tambor. 13. A medida ilustrada no micrômetro centesimal, milesimal nesse caso aqui, né? Ao lado demonstra. De novo, né? Vamos ler aqui no micrômetro, né? Quanto que nós temos aqui na escala que o tambor deixa a gente ver. Você vê que ele não chegou a marcar 1 milímetro, né? Então é 0, alguma coisa. Está aparecendo o tracinho do meio aqui? Não, então você lê direto o tambor. 35 até essa escala principal aqui. Esses traços acima são os milésimos. Aqui a gente vai ler, lembra? Ó, traço principal, traço principal. Esses aqui são os milésimos, né? Então eu vou ler 0,359, né, que são os milésimos. Então, você só acrescenta essa medida. No micrômetro milesimal, é como se você lesse que nem o centesimal, só que ele tem a escala dos milésimos ali que você só adiciona. Bem fácil, bem simples, né? Sem complicação. Então, 0, quanto? 35 por quê? Por que não é 85? Porque não aparece o tracinho no meio. Então, 0,35 e você lê na escala dos milesimais aqui quanto está coincidindo com o tambor, né? Que é o 9, né? Então, se você vê aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Ele está entre o 8 e o 0, né? Então, fica 9 no final. 0,359 é a resposta da questão 13. Fechou? Indo para relógio comparador, a medida ilustrada no relógio comparador 0,01, ou seja, 1 centésimo ao lado demonstra. No relógio comparador, pessoal, é diferente, é um instrumento, né, utilizado com uma finalidade diferente. Nós temos duas etapas aqui nesse caso. A partir, você vê que o tracinho ele começa a correr a partir do 5 aqui, ó, e não chega no 6, ou seja, não chegou a dar 1 milímetro, né? Então é 0, alguma coisa. Eu leio direto o anel externo dele. 0, quanto, né? 0,10, 20, 30, 46. Por quê? Porque ele está crescendo nesse sentido, o relógio comparador. Né? A setinha aqui fora está mostrando, ó, leia nesse sentido, a escala externa. Explicando, vamos supor que o contador de voltas começasse aqui no 5 e o ponteiro parasse lá entre o 7 e o 8. Quantas voltas ele teria dado, né? Do 5 para o 6, uma. Do 6 para o 7, duas. Não chegou no 8, né? Não chegou a dar 3 voltas, seriam 2 voltas. E imagina que essa seta tivesse para cá. Você leria a escala de dentro, que cresce nesse sentido, ó, 0, 10, 20, 30. Então, para o lado que o ponteiro girar,
você lê a escala que cresce nesse sentido. Essa é a manha do relógio comparador. E não esquece dos milímetros ali no contador de voltas. Nesse caso aqui deu 0, mas pode dar 2, 3, 4. Belezinha? Partindo para o goniômetro, na 15, a medida ilustrada no goniômetro de precisão, 5 minutos, ao lado demonstra. Você vê que aqui não tem a resposta, a gente vai ter que fazer no osso do peito. Vamos lá? Na escala de cima, você vai procurar o 0 aqui, ó, e vai contar até o 0 da escala de baixo, que nem no paquímetro lá. Então, aqui nós temos 5, 10 graus, 11 graus, não chegou no 12. Né? Então, é 11, alguma coisa. Já temos a resposta já. É a única alternativa que tem 11 graus. Né? 11 graus e 30 minutos. Por que 30 minutos? Na escala de baixo, você vai encontrar que tracinho coincide perfeitamente com a escala de cima, que é o do 30 minutos aqui. E aí fechou essa leitura do goniômetro de acordo com o que a gente viu na explicação das videoaulas e assim por diante, né? Belezinha? Na 17, a medida... Ah, não, perdão. 16, né? Na 16, a medida ilustrada no goniômetro de precisão, 5 minutos ao lado, demonstra, de novo, né? Vamos ler na escala no sentido crescente até o traço do 0 da escala de baixo. Então aqui, ó, tá crescendo daqui para cá. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, não chega no 30. Então seriam 29 graus. Vamos lá para as alternativas, ó, 29 graus, letra B. Em quantos minutos? É só você ler na escala de baixo, a partir do 0, que traço que está coincidindo de 5 em 5 minutos. 0, 5, 10, 15, 20 minutos, que é a precisão. Ah, professor, por que é minutos aqui no goniômetro? Porque o grau ele segue basicamente a mesma unidade de tempo, no caso do relógio, né? No caso da circunferência, dos 360 graus, né? Então, por isso você tem a precisão, né? Ou seja, a fração do grau em minutos e depois segundos, né? Então, o grau é como se fosse a hora, né? Dentro das 24 horas do relógio, por exemplo, né? Só que no caso aí, nós temos 360 graus para uma volta. Então, o relógio, na realidade, é uma adaptação, né? Dessa teoria, beleza? Na 17, a medida 25,4 milímetros é sabidamente a conversão de milímetros para polegada, belezinha? Porque uma polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Isso é uma convenção bastante conhecida no mercado. 18. Limpar com acetona e manter lubrificado o instrumento de medição é considerado uma prática recomendável apenas na parte de lubrificar. Limpar com acetona agride o instrumento. Acetona, qualquer tipo de solvente, vai retirar a escala do paquímetro, vai danificar. Né? Então, o interessante, né, é você limpar com pano, né, normal. É utilizado, né, as empresas, né, de metrologia, de calibração, né, utilizam outros elementos que não solventes, né, específicos para esse tipo de limpeza. Belezinha? Então não pode ser solvente, senão agride. Né? 19. Quando ajustamos o zero do micrômetro, antes de iniciar a medição com auxílio de bloco padrão, presente no estojo do instrumento para micrômetros 25, 50 e maiores, ou sem o auxílio dos mesmos para micrômetros 0 a 25. Esta prática, né, de você zerar um instrumento, nós chamamos de letra A, calibração. Você calibra ele para daí começar a realizar a medição. 20. Trata-se de instrumento destinado à medição ou verificação de medidas angulares, né, o transferidor ou o goniômetro, né, que nós já vimos inclusive. 21. No relógio comparador, se o ponteiro gira para o sentido horário, a dimensão é positiva, anti-horário, negativa. Lembrando, a gente olha para o ponteiro maior, ponteiro externo, tá? O ponteiro contador de voltas, ele não manda nada. Ok? 22. No relógio comparador, se o ponteiro contador, relógio menor, gira para o sentido horário, a dimensão é a letra D. Não utilizamos essa técnica de interpretação. A gente só olha para o ponteiro do anel externo para saber se é positivo ou negativo, se é um ressalto ou é um rebaixo. Ok? 23. No relógio comparador ao lado, as três dimensões são respectivamente esquerda para a direita, partindo do zero no contador de voltas. Quer dizer que ele zerou o relógio comparador no contador de voltas zerado, e aí depois a gente faz a interpretação do anel externo. No primeiro aqui você vê que ele está zerado e zerado aqui também, 0 milímetros, né? Ou seja, foi onde ele zerou. No segundo, você vê que a partir do zero, ele contou quantas voltas aqui, ó? 1, 2, 3, não chegou no 4. Então é 3, alguma coisa quanto? Né? 0,10 nessa escala.
Nesse aqui, ó, você vê que o ponteiro, partindo do 0, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula alguma coisa. Vírgula alguma coisa quanto? Né? Vírgula, nesse sentido aqui, ó, 35. Nesse desenho aqui, pessoal, ele não está mostrando o sentido, por quê? Porque são todos ressaltos, né? Então ele vai girar sempre para a direita. Com base nessa análise que nós fizemos, a alternativa correta é a letra A. 0, 3,10 e 6,35. 0, 3 voltas, vírgula 10, 6 voltas, vírgula 35 nesse sentido aqui. Belezinha? Por isso que não tem a setinha, né? Para te dar a pista. Porque como é ressalto, ele sempre vai ser dimensão positiva, sempre vai ser sentido horário. 24. No paquímetro ilustrado ao lado estão sendo medidas respectivamente dimensões, esquerda para a direita, externas e internas, rebaixos e profundidades, né? Externas, aqui está a peça, né? Interna com as orelhas, então bico, orelha. A parte traseira do paquímetro, né, para medição de rebaixos, que a gente chama de encosto, né, do paquímetro, né? E a haste de profundidade aqui para as profundidades, né, de furos, assim por diante. Lembrando que todas essas medidas são feitas a leitura no paquímetro, como a gente viu no instrumento aqui, ó. A escala vai ser igualzinha, independente do tipo de medida que você faça. Ok? Voltando lá para o exercício, então, na 24, letra A. 25. A figura ao lado ilustra um micrômetro, né, milesimal. Você vê que ele tem aquela escalazinha adicional que a gente adiciona. Falando nisso, pessoal, vamos tentar ler essa medida aqui, desse micrômetro. Vamos ampliar a tela ali um pouquinho. Se você fosse ler essa medida aqui, ó, quanto nós leríamos, né? Então, você vê o traço do zero aqui, os traços grandes são os milímetros, né? 1, 2, 3, 4, 5 milímetros e aparece o traço do meio. Ou seja, o que eu vou ler no tambor aqui, eu somo com 50. Então, ó, 25, 26, 27, 28 e quanto que está coincidindo aqui nos milesimais? Então, por enquanto, a medida deu 5,28 com mais 50, 78. E que traço está coincidindo perfeitamente aqui, ó, com o traço do tambor, né? Se você observar aqui, ó, ele está bem fora aqui, coincide aqui, ó, fora, fora, fora. Então, o que ele está coincidindo para a gente aqui no desenho seria o traço entre o 2 e o 4, que seria o 3. Então, essa medida aqui seria quanto? 5, traço do meio, 28, 3. É o traço que está melhor coincidindo aqui nessa gravura. É claro que a gente pode ter um erro de paralaxe aqui, né? Que é o erro que você está com o instrumento perfeitamente paralelo para você. Né? Ou seja, né, que eu consiga ver essa dimensão de forma alinhada. Belezinha? É só para a gente praticar um pouquinho mais de leitura de instrumentos aqui. Belezinha? Tá 26. O mecânico pediu que eu fosse até o almoxarifado buscar uma barra de meia polegada de diâmetro. Porém, não utilizo muito a leitura de paquímetro na escala polegada, por ser muito pouco aplicada aqui no nosso país, mas lembro a técnica de conversão de polegadas fracionárias para milímetros. Sendo assim, tenho que encontrar uma barra de 12,7 milímetros, que é a metade de 25,4. Não precisa nem usar conversão e tudo, né? É só a metade de uma polegada, que é 25,4, 12,7. 27. Qual das duas opções ilustra a forma correta de realizar a medida externa de uma peça utilizando corretamente os encostos fixo e móvel, né, os bicos, né, de um paquímetro universal? A letra A, né? Falando de forma correta, né, a letra A. A letra B está muito na ponta do bico, tem chance do instrumento, né, flexionar. Né? Então, nesse caso aqui, a letra A. Sempre procure deixar a peça o mais para dentro do bico possível. Né? 28. Ilustrado ao lado, temos, respectivamente, esquerda para a direita, o quê? Um passa não passa para roscas de parafusos, né? E um passa não passa para roscas de porca. Né? Então, aqui a passa não passa fêmea e passa não passa macho, rosca M12, né? Que é a bitola que está ali. Lembrando que esse M12 quer dizer o quê? Rosca métrica, 12 milímetros de diâmetro externo. Então, aqui no paquímetro eu meço normal aqui. E aqui no paquímetro eu meço com as orelhas por dentro, porém eu tenho que adicionar a altura do filete, né? Porque o filete está para dentro na porta, então o paquímetro não consegue chegar lá dentro. Belezinha? Então, M12, né? Fêmea, macho. Lembrando que todo passa não passa, que tem essa marquinha aqui, ó, é o ladinho vermelho, né? Que é o não passa, e esse daqui seria o lado passa. Nessa daqui não dá para ver, né? Porque nós temos duas, né? Então,
Aqui, no caso, você tem 2 parafusos, né? Aqui você teria 2 porcas. Não dá para ver a cor delas, né? Vermelhinho não passa, verdinho passa. Ou só o vermelhinho, né? Já caracteriza ali o não passa. Belezinha? 29. Nos passa ou não passa dos calibradores. A cor vermelha em um dos lados do instrumento refere-se ao lado não passa e ao verde ao lado passa. Lado não passa e lado passa. A letra A, na 29. 30. Ilustrado abaixo temos os seguintes verificadores ou calibres, respectivamente, esquerda para a direita. Letra A. Esquadro, calibre ou pente de roscas, calibre ou pente de ângulos, calibre ou pente de raios, né? Você vê os raios de curvatura aqui nesses caras aqui. Então, na 30, são essas aqui as alternativas, letra A. E a última, 31, para facilitar a interpretação da medição, evitando erros comuns de paralaxe e de interpretação de medição, trata-se de tipo de instrumento mais adequado e mais preciso. Letra A. É o paquímetro digital. No caso, um paquímetro, mas pode ser micrômetro também, qualquer outro instrumento. Belezinha, pessoal? É isso para a lista de exercícios aí da metrologia. Valeu?